Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, o conteúdo de hoje nós vamos ver um tipo textual, que é a narração, tá? O que é um texto narrativo, tá bom? Quando eu falo de narrar, eu falo de contar. Narrar quer dizer contar, quer dizer dar detalhes de algum assunto, contar uma história. Quando você conta, você vai para a escola, vive uma certa situação lá na escola, chega na sua casa e você vai contar para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, alguém assim, o que aconteceu lá na escola, então você está narrando o fato, né, o acontecido na escola. Você vai a uma festa infantil, uma festa de algum coleguinha, e aí você chega em casa, ou melhor, vai para a escola no dia seguinte e conta para um coleguinha seu, né? Olha, ontem eu fui na festinha, né? Um coleguinha assim assim e tal. Isso é contar como foi e o que tinha naquela festa, entendeu? Que horas que era, o que tinha na festa, né? Quem estava na festa, ou seja, você está narrando esse acontecimento. Então, um texto narrativo é um fato, né, narrado, porém por escrito, tá certo? Aí nós temos aí ó, os detalhes. Eu vou virar assim para você perceber melhor, poder me acompanhar melhor, né? Nós temos aí ó, a narrativa, né? E vamos ver quais são os elementos da narrativa. Para que exista a história, é necessário haver quem conta, né? Você tem que contar uma história, um fato que aconteceu, né? E o que contar? Tem que ter existido algo, tá bom? Então, nisso, essa história que você vai contar, né, é uma narração, tá? Quando você conta oralmente, então é uma narração oral, verbal, entendeu? Quando você coloca lá no texto, aí já é um texto narrativo, tá bom? Quem conta a história, nós chamamos de narrador. Ou seja, você que está contando da festinha que você foi ontem, então você é o narrador nesse momento, tá? E a narrativa, que é o texto, né? Contado, né? Narrado, a narrativa apresenta o que nela? Nela tem que ter uma sequência de fatos relacionados entre si, nós chamamos de enredo. Isso é contar o passo a passo da história, né? Isso é enredo. Os personagens, quem estava na sua história, ou seja, quem estava naquela festinha, quem você conhecia. Você pode até citar pessoas que você não conhecia, mas você percebeu características diferentes dessas pessoas. Você pode também citar. Então, são os personagens, tá? Apareceu nessa festinha um gato, também esse gato é um personagem, tá? Na porta chegou um cachorro, de que forma esse cachorro? Também é um personagem, tá bom? E o lugar onde os fatos ocorrem. Esse lugar é o espaço ou ambiente, tá? A gente chama, esse aí é um elemento opcional. Você pode citar o lugar ou não, ou só falar que foi a uma festinha, entendeu? Não precisa colocar que foi na casa de um colega. Se foi a um aniversário ontem, onde tinha nele, né, suas tias, né? Não é obrigado a colocar o lugar, tá? É opcional. Temos aqui, então, os elementos da narrativa. O narrador, já falamos, é quem conta essa história. No caso, você que foi à festinha. Os personagens, já falei, né? Quem estava lá, quem apareceu, animais diferentes que estavam lá. De repente, tinha uma coruja estava por lá também, né? Lá perto, né? Os personagens. Aí nós temos um enredo. O que é um enredo? É o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, o enredo, os fatos, os acontecimentos dessa história, tá bom? Como você vai colocar ela, escrever ela no caderno, então nós chamamos de um texto narrativo. Aí nós já colocamos lá que o espaço, né, o local é opcional. Espaço é o lugar em que a narrativa ocorre ou acontece, tá?
Aí nós temos aí um outro elemento que nós não citamos antes, que é o tempo. Ele pode ser cronológico ou também psicológico. O tempo cronológico, gente, olha só, o tempo cronológico, no tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Isso é o tempo cronológico, de acordo com a ordem, né? Quando você chegou na festa, né, já estava escuro. Aí, ó, já percebemos que é noite. Ou estava escurecendo, é a noitinha, né? Início de noite, entendeu? Aí você vai contando no passo a passo, né? E já estávamos no final do texto narrativo, já estávamos cansados, pois já era tarde. Opa, você ficou do início da noite até tarde da noite. Meu pai, né, teria que trabalhar no dia seguinte, então estava tarde. Você ficou muito tempo lá, horas lá. Então, esse é o tempo cronológico. E o tempo psicológico, né, é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada, né? Você vai contar, né, nesse tempo psicológico, né? Nossa, mas quando meu pai me chamou para ir embora, eu pensei assim, nem ficamos quase aqui, e na verdade você ficou lá 4, 5 horas na festinha. Mas assim, dentro da sua mente, né? Esse é o tempo psicológico. Na sua mente estava tão bom, né? Tão ótima a festinha que você não queria nem ir embora, não percebeu o tempo passar, né? Aí nós temos aí, ó, conheça um pouco mais sobre os textos narrativos. Já falamos do narrador, desculpa. O foco narrativo é a história. A história pode ser narrada por um observador. Esse observador é terceira pessoa, né? Pode ser masculino ou feminino, ele ou ela. Ou um personagem, primeira pessoa, eu ou nós. Os personagens, já falamos quem são, né? Todos aqueles que fazem parte da história, independente de serem pessoas, animais, né? Tem personagens também, gente, por exemplo, né? É, quando é um. Quando é uma fábula, por exemplo, entendeu? Os animais falam, às vezes até a mesa fala, conversa, são personagens também, tá bom? No caso de ser uma fábula, né? O espaço, o ambiente, já falamos, né? É o local propriamente onde acontece a ação ou a história. O tempo, já falamos, né? É quando acontece essa história. Mas esse quando poderia ser, né? É, por exemplo, né? No domingo de Páscoa, ó, no último domingo de Páscoa, entendeu? Isso também é o tempo, né? Aí o conflito é o problema vivido pelos personagens. O que aconteceu ali que pode não ter sido tão agradável? É um conflito, tá bom? O clímax é o momento mais importante da narrativa, ou seja, da história, né? Mais emocionante. Você vai contar que naquela festa o melhor de tudo era o pula-pula que tinha lá, entendeu? Esse é o clímax. Nossa, eu pulei tanto que fiquei com as pernas bambas. Então, o clímax é a parte que você mais gostou da festinha que você foi, né? Então, é o momento mais importante da narrativa, mais emocionante, antes do problema ser resolvido, né? E o desfecho é o final da história, o final da narrativa, né? O conflito pode ser resolvido parcialmente, resolvido ou não resolvido. Se aconteceu algo lá, mas assim, você não viu direito o que aconteceu, não tem problema, você só conta, né, a parte que você viu e ponto final, né? Aí tem assim, faça um texto narrativo, essa atividade, tá? Faça um texto narrativo. Ao finalizar, envie foto para, né, a professora, no privado da professora. Mas eu tenho para vocês aqui também exemplos, né, de textos narrativos. Eu trouxe exemplos para vocês de textos narrativos, tá? Aí tá até comentando sobre, né, um pouquinho do que é o texto narrativo. Um texto narrativo está estruturado, só relembrando vocês, tá? Em 3 partes, que é a introdução, tá? Qual é a introdução? Você vai fazer um breve comentário sobre o que você vai falar, né? Um breve mesmo. O desenvolvimento, onde você vai contar detalhadamente o que aconteceu, a história, né? Acontecida. E a conclusão, é onde você vai fechar
essa história, né? Como finalizou essa história. Nesse texto, aí, ó, abaixo, falta a introdução. Ela pediu para você fazer, você não vai fazer essa introdução. Você vai apenas perceber que falta. Isso aqui é apenas um texto exemplo, você não vai copiar, tá? Você vai apenas ler percebendo que nesse falta a introdução. Olha só, a mãe, a avó insistiam para que ela recitasse aquela poesia que lhe tinham ensinado. Opa, você percebeu que começou pela metade. Não tinha, aqui não tem, entendeu? A introdução. Você fica na dúvida, né? Ué, como começou essa situação toda, né? Entendeu? Ela dizia que não e foi ficando vermelha. As outras pessoas pediam: Terezinha, vai lá, já não sabe, pronto, não é capaz, né? É o que as pessoas diziam. Em Teresa nasciam raivas. Seria possível que aumentassem ainda. Agora batia o pé dando gritos. Não, não e não. A mãe sentada no sofá de flores abriu os olhos em pânico e gritou: Teresa! Teresa recusava e recusou. Foi então levada da sala com violência, atirava-se para o chão e esperneava, gritava até sufocar. Vais para o quarto escuro, dizia a mãe. Vais para o quarto escuro. Fecharam-na num quarto onde havia nada, além de preto. Teresa passava um tempo, sossegou de cansaço, e de cansaço também esvairam-se os monstros, as bruxas e as garras, né, nesse quarto escuro. Você viu que ficou faltando alguma coisa, você não sabe como que essa história aconteceu, porque faltou a introdução, né, gente? Então você não pode começar uma história pela metade do acontecimento. Aqui eu tenho uma fábula, que também é uma narração. Você viu lá que ele estava narrando o acontecimento? Alguém narrou algo estranho, né? Então nós temos aqui uma fábula. Nós temos o título, você viu que lá nem título tinha, nem introdução, nem nada. A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito, num prato raso. Estás a gostar da minha sopa? Perguntou, né? Enquanto a cegonha bicava em vão no líquido, sem conseguir comer nada, porque era um prato raso, né? Como posso saber se nem consigo comer? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa com um ar todo delicado. Dias depois, foi a vez de a cegonha retribuir o gesto, pelo que convidou a raposa para comer com ela na sua casa à beira do lago. Serviu-lhe a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Hum, está deliciosa, querida amiga, exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Não achas? Claro que a raposa não achava, nem podia achar nada, pois o focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes, sem sucesso, até que, bastante mal-humorada, se despediu da cegonha, resmungando entre dentes. Não te achei graça nenhuma. Então, olha só, a introdução aqui, ó, é o primeiro parágrafo, onde diz: Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa que ambas gostavam muito num prato raso. Esse é apenas um leve comentário. E aí abaixo, né, no segundo parágrafo em diante, nós temos aí então, né, os fatos, né, os detalhes do acontecimento, tá certo? Esse é um texto narrativo, é uma fábula, mas é um texto narrativo. Nós temos aqui outro texto narrativo, apenas para exemplo, para facilitar para você. Sobre o título diz O Gato e a Raposa. O gato e a raposa andavam sempre juntos pelo mundo. Eram muito amigos.
apesar de a raposa estar sempre desvalorizando o colega. Amigo gato, por que não aprende mais truques para fugir dos cachorros que nos perseguem? Sempre ouvi dizer que você é tão inteligente. Será verdade? Sei subir rapidamente em árvores. É o que me basta. Os cachorros não vão me pegar. Você só sabe isso? Eu sei 99 truques diferentes. Conheça, conheço 1000 manhas, cada uma melhor que a outra. Finjo-me de morta, me escondo nas folhas secas, nas moitas, carro em zigue-zague, disfarço minhas pegadas. Enquanto a raposa falava distraidamente das suas habilidades, se aproximavam dali 2 cachorros. O gato, muito esperto, subiu rapidamente na árvore. Quando a raposa percebeu a presença dos cachorros, teve que sair em disparada para fugir deles. Pobre comadre raposa, é sempre preferível saber bem uma só coisa, a saber mal 99 coisas diversas. Finalizou. Esse aqui é mais um exemplo de uma narrativa. Então, voltando lá, olha só o que pediu aqui. Você fez a leitura lá, né, comigo, dos textos que são de exemplos. Agora, no seu caderno de português, você vai fazer o cabeçalho e vai criar. Faça um texto narrativo. Vai lembrar de alguma coisa que aconteceu e vai fazer de acordo com as orientações que você recebeu, tá? Tendo a introdução, tendo o desenvolvimento e tendo, né, o final, o desfecho, o final da história, tá? O texto narrativo é assim. Finalizou a sua atividade caprichadamente, então você vai mandar a foto para a professora. Boa aula!